Olá, tudo bom? Está estudando física? Está fazendo as leituras? Peguem livros de física e façam leituras dos conceitos que nós estamos discutindo aula a aula. Vai te ajudar bastante. Lembrem que física não é matemática. Física utiliza a matemática nas equações e nos seus raciocínios, mas você precisa necessariamente dos conceitos, de conseguir compreender esses conceitos. Muitas vezes a gente olha para um exercício, e tenho certeza que você já passou por isso, eu também já passei por isso, você olha para o exercício e fala, nossa, não sei nem começar. Quando a gente não consegue começar, é porque justamente está faltando conceito, está faltando você conhecer os princípios, as leis, as equações, tá certo? Então vale a pena uma leitura da parte textual da física. Tá ok? Na aula de hoje nós vamos discutir a hidrostática. Nós vamos ver como se comportam corpos mergulhados, corpos que estão submersos, que estão boiando na água. Existem forças diferentes que atuam nesses casos. Vamos dar uma olhada no conceito de pressão, nos teoremas de Pascal, no teorema de Stevin. Vamos dar uma olhada naquilo que o Arquimedes falou. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá, pro slide. Então aqui a gente já vê de bate-pronto uma máquina fantástica, né? Um submarino. E veja que o aço é extremamente denso, né? Então um navio desse porte tem um peso muito grande. Você sabe disso. E como é que pode boiar? Se você pegar um pedacinho, uma bolinha de ferro, né? Se você pegar uma bolinha de ferro, de aço ou do material que compõe o casco desse submarino, dos navios, e colocar na água, vai afundar. E como é que pode um submarino desse ou um navio daquele tamanho boiar? Né? É bem interessante essa questão. Isso tem a ver com uma força chamada empuxo, e a gente já vai dar uma olhada nisso. Então os navios podem sim, os submarinos podem sim boiar na água, olha que interessante. Mesmo tendo a densidade que tem, certo? A densidade absoluta, tá certo? Que tem. Muito bem, ou melhor dizendo, até massa específica, tem que tomar cuidado com esses termos. Vamos adiante? Então dá uma olhadinha lá. Primeiro conceito importante para quem vai estudar a hidrostática é relembrar o que é a pressão. Então, pressão é uma grandeza escalar, né? Você lembra da grandeza escalar? Você não precisa usar vetor para determinar, né? A pressão não tem direção e sentido. E a pressão é a razão entre a força normal e a superfície, né, normal, a superfície, claro, e a área dessa superfície, tá ok? Então, simplesmente uma força dividido por uma área. Então, você tem uma força, né, uma grandeza vetorial, aplicada numa certa área, tá ok? Então, a pressão é a razão da força pela área, da força normal. Quando ele fala força normal, ele está dizendo que essa força tem que estar 90 graus com a superfície, tá? Olha os símbolozinhos ali, né, de perpendicularidade, certo? Então essa força tem que ser perpendicular a essa área para você poder determinar qual é a pressão. Força, você lembra muito bem, é dada em Newton, área é dada em metro quadrado no sistema internacional. Então a pressão pela equação você pode ver, ó, força dividido por metro quadrado. Então pressão é Newton por metro quadrado. E nós homenageamos um físico, Blaise Pascal, com a unidade Pascal. Então o Newton por metro quadrado é o Pascal, em homenagem a Blaise Pascal, certo? Dá uma olhadinha na patinadora, não é? Você sabe que esse patinho tem uma lâmina embaixo, que tem uma área bem pequenininha. Eu não vou dizer que é afiado, não é o caso, mas ela tem uma área bastante pequena, certo? Então a pressão exercida pelos patins, pela lâmina desses patins no gelo, sobre o gelo, faz com que exista uma pressão bastante grande ali. Repare que pressão e área são grandezas inversamente proporcionais. Nesse caso dos patinadores, essa força aqui nada mais é do que o peso dos patinadores, né? O m vezes g dos patinadores, dividido pela área de contato, que seria a área dessa lâmina, né, em contato com o gelo. Então, como a área é pequena, essa pressão é bastante grande, a ponto de mudar o ponto de fusão da água do gelo, né, de água, e esse gelo, né, essa água sólida, passa para o estado líquido enquanto o patinzinho passa ali em cima. Por isso que eles patinam praticamente livres de atrito, né? Quase que livres de atrito. Portanto, eles conseguem patinar daquela maneira que eu tenho certeza que vocês já assistiram e assistirão, né, ainda na TV, ou então vocês podem até ir patinar, né? Tá ok? Continuando, conceito de massa específica. Massa específica é o resultado da razão da massa do corpo dividido pelo seu volume, tá? Massa específica tem um outro nome, a gente pode chamar de densidade absoluta. Densidade absoluta, tá ok? Densidade relativa, tem que tomar cuidado, porque a densidade relativa depende da massa e do volume ocupado, mas você pode deformar o corpo, né? Então é o caso, você faz o navio ser bem grandão,
e você tem um volume muito grande de navio, então você tem ali uma densidade relativa do metal, se ele fosse composto só por um metal. Então massa específica, o sinônimo da massa específica é a densidade absoluta. Então se você quiser falar densidade, toma cuidado. Densidade absoluta e massa específica são sinônimos. Eu tentarei o tempo todo falar massa específica. Às vezes eu me distraio e acaba saindo uma densidade de forma errada. Tem que tomar cuidado. Massa específica e densidade absoluta, tá ok? A massa específica da água é de 10⁻³ kg por metro cúbico, que equivale a 1 grama por centímetro cúbico, ou ainda, se você preferir, 1 kg por litro. Tá? Consegue visualizar o que está acontecendo aqui? É assim, ó, se uma caixa d'água tem 1 metro cúbico, é um cubo de 1 por 1 por 1, ó, um cubo, né, de aresta 1 por 1 por 1, uma caixa de 1 por 1 por 1 metro. Né? Você vai conseguir colocar lá dentro 1000 litros d'água. É isso que está querendo dizer, certo? Ou então, se você fizer uma caixinha com 1 centímetro de aresta, lá dentro você vai colocar uma massa de 1 grama d'água. Ou, se você tiver 1 litro d'água, assim, um pacotinho de leite de água, você tem ali 1 quilograma de água. Tá? Cuidado que quilograma, grama são unidades de massa. Né? Do Sistema Internacional é o quilograma. E metro cúbico, centímetro cúbico e litro são unidades de volume, sendo que do Sistema Internacional é o metro cúbico. Então, a densidade absoluta ou massa específica da água no Sistema Internacional tem esse valor aqui, ó, 1000 kg, 10⁻³ kg por metro cúbico. Tudo bem? Tranquilo? Aqui essa figurinha está mostrando que corpos com diferentes massas específicas que não se misturem acabam formando essas camadas interessantes aí, né? Fica bonito. Outra coisa importante é a pressão hidrostática, que é a pressão exercida por uma coluna de líquido. Tá? Então, a pressão exercida por uma coluna de líquido vai depender da massa específica, ou densidade absoluta desse líquido, vai depender da aceleração gravitacional local e vai depender da altura da coluna de líquido que você tem. Dá uma olhadinha nessa figura aqui, ó, que acho que ela ajuda a sacar legal. Imagine que você quer calcular a pressão aqui nesse fundo, aqui, ó, no ponto A que está no fundo desse recipiente. A pressão da coluna de líquido, a gente só está olhando para o líquido agora. A pressão que o líquido exerce aqui no fundo depende do líquido, então vai depender da massa específica desse líquido, se é água, se é mercúrio, né? Que é um metal líquido, se é álcool e assim vai, certo? Então vai depender do μ, vai depender da massa específica. Vai depender do G, da aceleração gravitacional, que eu sei que você lembra, 9,8, a gente pode arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado. E vai depender da altura da coluna de líquido que está para cima desse ponto. Então, essa altura aqui do ponto até a superfície livre do líquido. Então, depende dessa altura aqui. Tranquilo? Então, essa é a pressão hidrostática, a pressão exercida pelo líquido. μGH. μGH, a pressão exercida pelo líquido. Tranquilo? Vamos adiante. A pressão total é a pressão da coluna de líquido acrescida da pressão atmosférica. Então existe a pressão atmosférica. Afinal de contas, para cima do recipiente ou acima das nossas cabeças, nós temos uma coluna de ar. Ar tem massa, pode ser uma massa muito pequenininha, pode ter uma densidade muito pequenininha, né? Mas a gente tem uma coluna de ar, então existe pressão exercida pela atmosfera, pela essa coluna de ar que nós temos acima das nossas cabeças. Então eu preciso, para calcular a pressão total, somar a pressão hidrostática, a pressão do líquido, à pressão atmosférica, é isso que essa figura está mostrando. Dá uma olhada lá. Voltando, ó. Você tem a pressão atmosférica mais a pressão da coluna do líquido. Ó. A pressão atmosférica mais a pressãozinha do líquido. Então a pressão total, pressão P total, vai ser a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática que a gente viu lá, devida simplesmente à altura da coluna de líquido acima do ponto. Concordam comigo? E a pressão atmosférica em atmosfera, uma atmosfera, é uma unidade, em Pascal, que é a unidade do Sistema Internacional, 1,013 vezes 10 na quinta Pascal, que a gente aproxima em muitos exercícios só para 10 na quinta Pascal, né? Afinal de contas, esse 13 milésimos ali você pode desprezar eventualmente. Ou então, 760 milímetros de Hg, certo? 700 milímetros de mercúrio, tá ok? Que seria a altura de mercúrio que a pressão atmosférica sustentaria, tá ok? Tranquila essa ideia? Deixa eu apagar essa bagunça. Então, a pressão total é a pressão da coluna de ar, que a gente chama de pressão atmosférica, somada com a pressão hidrostática μGH. Vamos adiante.
Teorema de Stevin. O teorema de Stevin diz que a diferença de pressão entre dois pontos de um líquido homogêneo em equilíbrio, então ninguém está deslocando, acelerando, né? Esse líquido está quietinho, paradinho ali, bonitinho, corresponde à pressão hidrostática da coluna de líquido existente entre eles. Né? Então veja que a diferença de pressão entre esses dois pontos deve ser a diferença de altura entre eles. Ou seja, a diferença de pressão entre eles, né, depende da diferença de altura entre eles. Tá certo? Tudo bem? Vamos dar uma olhada como isso se dá? Entenderam a ideia? Você pode calcular a pressão em A. Você pode calcular a pressão em B. A diferença nessas pressões é função da diferença da altura que existe entre eles. Ou melhor, deixa eu fazer direitinho, né? HB menos HA. Certo? Mas como que se dá isso? Então vamos olhar no próximo slide. Teorema de Stevin. Considere dois pontos com profundidades diferentes. Então olhe para o A e olhe para o B. Eles estão a alturas diferentes. Vamos calcular a pressão no ponto B. Então olha lá, aqui ó, nessa equação. Pressão no ponto B. Pressão atmosférica mais a coluna de líquido que está acima de B, que seria essa altura aqui. Não é isso? Então μ do líquido, se a gente pensar que é a água, μ da água, G, aceleração da gravidade, vezes a altura HB. Seria essa altura HB aqui. Tudo bem? Tranquilo? Agora faz a mesma coisa para A. Então a pressão sobre A. Pressão atmosférica, afinal de contas essa tampa está aberta, lá tem uma pressão atmosférica atuando ali, mais μ do líquido, G, aceleração da gravidade local, vezes a altura agora da coluna de líquido sobre A, que está aqui. Ó. Então esse seria o HA. Então está lá HA. Tudo bem? Pressão de B, P0 mais μgHB, pressão em A, P0 mais μgHA. Entre os pontos, existe uma diferença de pressão. Claro que existe uma diferença de pressão, vocês concordam? Quem está sobre a maior pressão? Quem está mais profundo. Então existe uma diferença de pressão dada por PB menos PA. Façamos essa conta. Daqui, ó, PB menos PA vai ser P0 mais μgHB, que é a pressão B, menos a pressão em A, P0 menos μgHA. Vejam que na equação, P mais P0, melhor dizendo, e menos P0 pode ir embora. Joga fora as duas. Então eu tenho que PB menos PA vai ser μgHA menos desculpa, falei errado. μgHB menos μgHA. Tá ali. μg é termo comum. Repare que é termo comum as duas parcelas da subtração. Então coloca μg em evidência. Então tá lá, μg em evidência. Olha aqui embaixo, ó. μg em evidência. E fica isolado, dentro do parênteses, HB menos HA. Certo? Se eu multiplicar aqui de novo, eu volto no que eu tinha lá em cima, né? Se eu usar a propriedade distributiva, eu volto no que eu tinha lá em cima. Então está aqui a prova de que a diferença, né? A diferença de pressão depende da diferença das alturas desses dois pontos. Tá ok? A diferença PB menos PA é igual a μg, que multiplica HB menos HA. Você pode até, é interessante observar, que você pode até passar o PA, pressão em A para lá mudando de sinal, e você vai ter que a pressão em B é igual à pressão A somada dessa pressão que se deve exclusivamente à diferença nas alturas. Tá ok? Tranquilo? Então isso que é o teorema de Stevin, né? Que mostra pra gente que essa diferença de altura corresponde a também diferença de pressão entre esses dois pontos. Tranquilo? Adiante. Teorema de Stevin ainda, então está mostrando exatamente, ó, olha aqui, ó, uma prova disso, né? De que a pressão B menos a pressão A deve-se à diferença de alturas e que existe realmente essa diferença de pressão. Você pode fazer esse experimento, pode até fazer em casa, faça em cima da pia para evitar a molhadeira. Simplesmente pega uma garrafa lá de refrigerante, encha de água, faça um furinho aqui e faça um furinho aqui. Tenta fazer os furinhos iguais, né? Você vai ver que do furinho de baixo, o alcance, né, da água que está sendo ejetada dali, né, tem um alcance maior do que a água que sai de lá. Por quê? Porque aqui em cima a pressão é menor, né? Se você chamar isso aqui de ponto A e lá embaixo a pressão do ponto B, a gente vai ver que realmente a pressão em A é menor que a pressão em B, porque B está mais profundo, tá ok? Então isso prova o teorema de Stevin, tá bom? Faça depois, isso é legal. Se você já não fez, faça. Você vai enxergar um negócio bem legalzinho, que é nada mais nada menos a atuação dessa equação no mundo real, no mundo natural. Bem interessante. Vamos adiante.
Líquidos não miscíveis, vasos comunicantes. Líquidos não miscíveis são aqueles líquidos que não se misturam, né? Não miscível, não mistura, tá? Vocês sempre têm duas fases ali, né? Tá ok? Então dá uma olhadinha ali. As duas substâncias sempre são visíveis, elas não se misturam, vamos dizer assim, tá? Então você tem o A e o B. Se você colocar esses líquidos num tubo em U, você vai ter uma situação como você está vendo nessa figura. Existe aqui uma parte do líquido A, que é esse azul, e o líquido B, que é esse amarelo ali, tá certo? Dá uma olhada nisso. Existe aqui, a gente sabe, pelo que a gente viu no Teorema de Stevin, que pontos na mesma altura estão sujeitos à mesma pressão. Quer ver? Se a gente voltar aqui nesse slide aqui, ó, né? Se a gente voltar nesse slide aqui, se eu colocar um ponto C aqui na mesma altura do ponto B, a gente pode, sem medo de ser feliz, dizer que a pressão em C é igual à pressão em B. Concordam comigo? Não é isso? Porque eles têm a mesma altura, eles têm o mesmo μgh, certo? Então, pensando assim, volte para cá, ó. Então, reparem que eu tenho aqui uma linha de construção tracejada mostrando dois pontos de mesma altura. Logo, a pressão nesse ponto que ele chamou de 1 é igual à pressão nesse ponto que ele chamou de 2, certo? Só que para cima de 1 você tem esse líquido azul, vamos dizer assim. E em cima do 2 você tem uma coluna desse líquido amarelo. Tá ok? Então é interessante perceber, bem na região de separação aqui, né, do líquido amarelo para o azul, eu peguei esse ponto. Por quê? Porque aí eu consigo determinar massa específica de um deles, ou a altura da coluna de um deles. Dá uma olhadinha como é que fica a equação. Ó. Eu estou garantindo que a pressão em 1 é igual à pressão em 2 pelo teorema de Stevin, certo? Pelo teorema de Stevin, eu estou garantindo que eles têm a mesma pressão. Mas quem é a pressão que atua no ponto 1? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha para o ponto 1. Vamos lembrar que tem a pressão atmosférica aqui, né? Mas você vai ver que ela vai embora de novo, certo? Então pressão em 1, pressão atmosférica mais μgh em A. Igual, pressão atmosférica, igual ao ponto 2, né? Pressão em 2. μgh. Eu comecei a chamar de B porque ele coloca A e B aqui, tá? Deixei o 1 e o 2 para lá, comecei a usar A e B porque ele chama líquido A e líquido B ali na figura, tá? Muito bem, as pressões eu posso simplesmente cortar. Positivo aqui, se passar muda sinal, então foi embora. E o que eu tenho em comum ainda? O G. Posso jogar fora a aceleração da gravidade, que é a mesma dos dois lados. Então ficou uma equação que vale para líquidos não miscíveis, né? Tubos em U e líquidos não miscíveis. μAHA é igual a μBHB. Tudo bem? Partindo do teorema de Stevin, eu posso montar uma equação que me permita calcular algum elemento que esteja sendo envolvido nesse tubo em U. Posso calcular μAHA ou μBHB, depende do problema. O que é interessante perceber é que se os vasos forem comunicantes, pode ver que o exemplo está aqui, ó, pode ver que aqui embaixo, ó, todos eles estão ligados ao mesmo ramo, não é isso? Se eles estão ligados ao mesmo ramo, todos eles aplicam exatamente a mesma pressão, devem necessariamente exercer a mesma pressão nesses pontos aqui, concordam comigo? Logo, o líquido, indiferente do formato do vaso, tem que ter a mesma altura. Legal isso, né? Porque a pressão aqui embaixo tem que ser a mesma. Olha aqui, ó. A pressão nesses pontos vermelhos aqui embaixo devem necessariamente ser as mesmas. Por quê? Porque todos eles têm a mesma altura, né? Que seria 0, vamos dizer assim, lá embaixo, né? Mas para que isso seja verdade, independentemente do formato desse tubo, desse vaso, né, ele tem que exibir exatamente a mesma altura, tá? Então, uma questão bem interessante, também uma consequência do teorema de Stevin. Vamos adiante? Tá claro isso? Entendeu? Vaso comunicante. Princípio de Pascal. O princípio de Pascal, ele diz o seguinte, que se você criar uma pressão adicional sobre um líquido, essa pressão adicional vai ser transmitida integralmente e igualmente a todos os pontos desse líquido ou desse fluido, certo? Então ele diz assim, ó, o teorema de Pascal vai dizer, qualquer pressão adicional aplicada sobre um fluido, sobre um líquido, se transmite integralmente a todos os pontos desse fluido. Então aqui tem uma experiência legal, que é uma seringa colocada num balão uma bexiga, um balão de borracha, que já tinha um pouquinho de água lá dentro. Você empurrou mais água lá para dentro, com a seringa, você está aumentando a pressão lá dentro. E se essa bexiga, né, tiver furinhos, você vai ver que o fluxo de água que sai por todos os furinhos é igual, porque a pressão que os impele para fora é exatamente a mesma. Por quê? Porque se nesse ponto A você teve um acréscimo de pressão, nesse ponto lá do outro lado, que a gente pode chamar de B, o acréscimo de pressão foi exatamente o mesmo. Tá ok? Então, se você aumenta a pressão num ponto de um líquido,
todos os pontos desse líquido sentirão, vamos dizer assim, sentirão, entre aspas, esse mesmo acréscimo de pressão, tá certo? Ou, quer ver um outro exemplo? Se aqui no canto do estúdio estourar uma bomba, se estourar uma bomba aqui, claro que o deslocamento da explosão vai aumentar a pressão, não é isso? O deslocamento de ar devido à expansão dessa explosão. A explosão é uma reação química que ocorre muito rapidamente, não é isso? A energia sendo transmitida num tempo muito pequeno. Então existe o ar, ele acaba ficando comprimido nessa região e isso faz com que aumente a pressão. Todos os pontos dessa sala terão o mesmo acréscimo de pressão. Tá? Claro que isso vai sendo transmitido, mas sofrerão o mesmo acréscimo de pressão. Tá ok? Essa aqui é a ideia, tá bom? Voltando. Visto isso, existem aplicações bem interessantes sobre o teorema de Pascal, o princípio de Pascal, que é a aplicação em prensas e no elevador hidráulico, tá ok? Então dá uma olhada aqui, ó. Imaginem que aqui eu tenho um elevador hidráulico, eu tenho aqui um êmbolo A, onde eu vou aplicar uma força A, e esse êmbolo tem uma certa área. Imagine um êmbolo circular que tem uma certa área A. Do outro lado, eu tenho um êmbolo B, também circular, de área B, onde vai surgir uma força. Da onde que vem essa força em B? Né? Eu estou empurrando em A. Imagine que eu coloquei o meu dedo aqui, né? Imagine, meu dedo aqui, ó. Pronto. Eu coloquei o meu dedo ali e vou empurrar o êmbolo A. Da onde que vem essa força B? Ora, a gente viu, pelo princípio de Pascal, que se eu causar uma variação de pressão nesse ponto A, esse ponto A você pode pensar que é um pontinho do líquido que está em contato com o êmbolo A, certo? Todos os pontos desse líquido sofrerão exatamente o mesmo acréscimo de pressão, concordam comigo? Ora, se você aumenta a pressão sobre essa área aqui, você tem ou se você tem pressão, né, atuando nessa área, você tem força. Lembre da relação, pressão é força sobre a área. Você tem a área do êmbolo e tem a pressão do líquido. Então você tem força sendo aplicada sobre o êmbolo. Então é daí que vem essa força FB. Tá? É o acréscimo, ou melhor, é a pressão do líquido empurrando esse êmbolo, exerce força sobre o êmbolo. Tá ok? Tudo bem? Lembrem assim, ó, corpos sólidos transmitem forças, líquidos transmitem pressão. E essa pressão atuando sobre o êmbolo é uma força que está atuando sobre o êmbolo. Existe uma força, então, atuando sobre o êmbolo, certo? Mas o que importa é que, ao empurrar, eu causei uma variação de pressão lá no ponto A. Ora, mas como isso se transmite integralmente, existe a mesma variação de pressão lá no êmbolo B. Tá ok? E o que é pressão? Força sobre área. Então eu tenho aqui força dividido pela área, que é a pressão que eu tinha em A. Dividido pela força em B, dividido pela área B, que é a pressão, o acréscimo de pressão lá em B. Tá ok? Tudo bem? Estou usando o conceito de pressão, força sobre área. Força sobre área. E eu vou isolar a força em B, como quem querendo calcular essa força em B. Certo? Então eu vou isolar, porque a força em A sou eu que estou aplicando, então vamos imaginar que eu conheço o valor dessa força. Eu quero saber quanto vale a força em B. Então para isolar a força em B, eu peguei êmbolo A e passei multiplicando. Então eu fiquei com uma relação entre as áreas dos êmbolos. Olha que bacana. Área do êmbolo B dividido pela área do êmbolo A. Vezes a força que eu fiz em A. Certo? Essa relação mostra que esse sistema é um multiplicador de força. Por quê? Pela figura, você concorda que a área do êmbolo B é maior que a área do êmbolo A? Ora, se a área do êmbolo B é maior que a área do êmbolo A, essa razão aqui é maior que 1. Concordam comigo que ela fica maior que 1? Vamos imaginar 2? Vamos imaginar que a área de B é 2 vezes maior que a área de A? Então, se ela é 2 vezes maior, a força que eu aplico, que surge em B, é 2 vezes maior do que a força que eu apliquei em A. Então, nós dizemos que a prensa hidráulica ou o elevador hidráulico são multiplicadores de força. Olha que bacana, gente. Eu faço se essa relação que eu imaginei ali vale, se eu fizer 1 newton de força lá no êmbolo de área pequena, o que está acontecendo lá no êmbolo de área maior? Eu estou levantando um corpo de 2 newtons. Concordam comigo? Eu estou fazendo uma força de 1 newton, mas eu estou conseguindo levantar um corpo de 2 newtons. Ou seja, eu estou, através de uma máquina hidráulica, multiplicando a minha força muscular humana para poder levantar objetos mais pesados do que aqueles que eu conseguiria levantar. Claro que o meu exemplo de 1 newton e 2 newtons é horrível, mas eu poderia fazer uma força menor e conseguir levantar um carro. Depende das relações dos tamanhos dos êmbolos. Tá claro isso? Legal? Volta lá. Mas o bacana aqui é que eu estou conseguindo multiplicar a força, né? Outra coisa interessante para a gente discutir aqui rapidinho é o seguinte, ó.
Você concorda que quando eu faço a força no êmbolo A, eu vou deslocar o êmbolo A até uma certa posição aqui, concorda comigo? Eu vou tirar ele daquela posição inicial e vou trazer para cá. Então reparem que esse líquido que estava aqui já não vai mais ficar ali, afinal de contas o êmbolo está para cá. Então essa quantidade de líquido foi utilizada para empurrar o B para cima. Vai ficar ruim a figura, mas espero que se entenda lá, ó. Certo? Empurrou o B para cima, certo? Então essa quantidade de líquido que tem aqui vai acabar ocupando esse espaço aqui, porque o êmbolo B subiu. Esqueci de mudar lá, né? Vou fazer de novo. Vocês estavam me vendo de novo de cabeça baixa, né? Professor, presta atenção. Olha aqui, ó. Êmbolo A aqui. Quando você empurrar o A, ele não vai descer para cá. Vocês ficaram olhando minha careca de novo, né? Ó, ele não vai descer para cá. E o B não vai subir. Ó, o desenho vai ficar estranho, mas olha aqui, ó. Ó. Ele vai subir aqui. Vocês concordam que essa quantidade de líquido que estava aqui no A vai ocupar essa região aqui? Só que veja que aqui a alturinha de subida vai ser menor do que a alturona que você empurrou lá, não é isso? É um preço que você tem que pagar, certo? Mas o que eu quero que você veja é que a variação de volume de líquido que se deu pelo movimento de A é igual à variação do volume em função do aumento do volume lá no B, certo? Ou seja, a variação de volume que ocorreu em A é igual à variação do volume que ocorreu em B. Entenderam isso? O tanto de líquido que se deslocou aqui em A é o tanto de líquido que vai ocupar lá o espaço que o êmbolo B deixou ao subir. Tá ok? Então, só que isso aqui é volume. E o que é volume? Nesse caso, são cilindros. Não são cilindros, gente? Você não tem um cilindro aqui, ó. Aqui você não tem um cilindro, né? Temos um cilindro. Como é que calcula o volume de cilindro? Área da base vezes a altura. Então tá aqui, ó. Área da base, que é a área do êmbolo, vezes a altura, que é o tanto que se deslocou. Deslocou HA. Que é igual à variação de volume em B, que é a área do êmbolo B vezes a alturinha que o B subiu. Que vai ser menor do que o A, claro, porque ele tem uma área maior, não é isso? Então a alturinha B vai ser menor. Concordam comigo? Agora, de novo, você tem área. Área, eu posso colocar força sobre a variação da pressão. De que equação que eu estou falando? Pressão é igual a força sobre a área, só que eu estou isolando a área. Então vai ficar pressão sobre... eu estou isolando... eu tenho que isolar a área aqui, né? Então vai ficar força sobre pressão. Concordam comigo? Então tá aqui, força sobre pressão, sobre a variação da pressão. A variação da pressão é a mesma dos dois lados. Tá ok? O teorema de Pascal. O que sobrou? FAHA é igual a FBHB. FAHA é igual a FBHB. Agora, o que é F vezes H? Olha as aulas anteriores aí. O que é? H é um tanto que andou, é um deslocamento. O que é força vezes deslocamento? Olha aqui para mim. O que é força vezes deslocamento? Isso, trabalho. Muito bem, força de deslocamento é trabalho. Então, olha lá, trabalho em A é igual a trabalho em B, certo? O trabalho que foi executado, a energia que você colocou sobre o sistema, que passou para o sistema no deslocamento do êmbolo, é igual à energia que deslocou o êmbolo B. Ou seja, uma prensa ou um elevador hidráulico não multiplicam energia, certo? Então, reparem que eles são multiplicadores de força, mas não são multiplicadores de energia. Você sabe o que multiplica energia nesse universo? Nada, gente. Você não consegue. A energia ela é apenas transformada, mas você não consegue multiplicar a energia. Se nós conseguíssemos multiplicar a energia, nós não teríamos problemas energéticos nesse mundo. Não existiria nem guerra para pegar o petróleo do outro, certo? Porque eu ia pegar, sei lá, 2 joules de energia e por uma máquina qualquer e lá no final eu ia ter 10, 20, 30 joules. Isso não acontece com a energia. A energia no máximo se conserva num sistema conservativo livre de perdas, mas infelizmente as perdas existem, tá? Então vejam como é problemática essa questão de energia e pode ver, vai estudar geopolítica e vai ver quantas guerras se deram também em nome da energia. Preciso de energia, preciso de petróleo, preciso cuidar do meu povo nesse sentido, danem-se os outros. E infelizmente alguns pensaram assim já muitas vezes, certo? Vamos lá, adiante. Volta lá. Teorema de Arquimedes. Um corpo total ou parcialmente, totalmente ou parcialmente imerso em um fluido em equilíbrio, o fluido em equilíbrio, recebe desse fluido uma força vertical de baixo para cima e com intensidade igual ao peso de fluido deslocado pela imersão do corpo. Essa força é chamada de empuxo. Professor, você leu esse troço e eu não entendi nada. Então pensa comigo assim, ó. Tá vendo esse corpo que está mergulhado aqui? Ele não está ocupando um volume que antes dele estar aí era ocupado por líquido? Sim. Esse líquido que estava aqui, ó, vamos imaginar que você separou ele num copinho, certo? Você pegou esse líquido aqui que ele deslocou e separou aqui num copinho. Tá entendendo o que eu quero dizer?
o líquido que estava aqui antes desse corpo ocupar esse espaço, você separou no copinho. E aí você pega e mede o peso do líquido. Esqueça peso do copinho. O copinho não pesa nada, tá? O peso do líquido é igual ao empuxo, certo? É isso que ele está dizendo. O peso que esse líquido tem é nada mais ou menos que o empuxo. E o empuxo, olha para a figurinha, é uma força vertical para cima que atua sobre o corpo, tá certo? E você pode calcular esse empuxo através da massa específica do líquido, então se for da água lá 10⁻³ kg por metro cúbico, o G, 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes o volume de líquido deslocado. Nesse caso dessa figura, repare que o volume de líquido que foi deslocado é igual ao volume do corpo, né? Porque o corpo está completamente submerso, tá ok? Eu tenho certeza que vocês já fizeram isso, de segurar alguém, né? Segurar alguém dentro da água. Essa pessoa parece pesar menos, não é isso? Ora, o peso dela é dado por mg, não mudou nem a massa nem o g. Então, como é que você pode senti-la, entre aspas, mais leve, menos pesada? Então, dá uma olhada aqui, ó. Porque a força que você está fazendo é chamada de peso aparente. É o peso da pessoa menos o empuxo. Afinal de contas, ó, empuxo menos o peso, porque eles têm de mesma direção, mas têm sentidos opostos, né? Então a soma vetorial, a resultante das forças no corpo, nesse caso, é o empuxo menos o peso. Ou o peso, se ele for maior, o peso menos o empuxo. Tá ok? Tranquilo? Então o peso que você, entre aspas, sente segurando uma pessoa dentro de uma piscina é chamado de peso aparente. Mas não mudou o peso da pessoa. O peso da pessoa é dado por mg. Isso não muda, certo? Mas é que tem esse menos E, porque afinal de contas surge um empuxo, que é uma força que tem a mesma intensidade do peso do volume de líquido que foi deslocado por esse corpo. Tá claro isso? Então, exemplos para você entender. Olha lá o submarino aparecendo ali de novo, né? Empuxo igual ao peso, ele está em equilíbrio. Por quê? Porque a massa específica do líquido é a massa específica do corpo. Professora, como é que pode o submarino ter a mesma massa específica? Ele vai controlando o tanto de água que ele tem nos tanques de lastro e vai controlando o Mi dele para poder subir e descer. Nesse caso, se ele estiver em equilíbrio, assim como o navio aqui, ó, o empuxo é igual ao peso, porque o Mi do líquido é igual ao Mi do corpo, certo? Se o empuxo for menor que o peso, ou o peso for maior, é porque o Mi do líquido é menor que o Mi do corpo. E aí o corpo vai acontecer o quê? Se o peso é maior, ele vai afundar, certo? E se o empuxo for maior que o peso, no caso uma madeira, um pedaço de rolha, o Mi do líquido é maior que o Mi do corpo, então agora vai subir, tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Ele vai lá para cima, ele vai boiar, tá? O empuxo é maior que o peso. Entenderam a ideia? Envolve as densidades, não é isso? Então, rapidinho aqui um exercício envolvendo o teorema de Pascal da prensa, né? Então, reparem que eu tenho aqui área, tenho aqui área 2, área do êmbolo 2, tem um carro que tem um peso de 700 kg força, unidade de força fora do sistema internacional, e reparem que a variação de pressão no êmbolo 1 é igual à variação de pressão do êmbolo 2. Então eu tenho força 1 sobre área 2 é igual a força 1 sobre área 2. Né? A força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. Substitua o que você conhece. Força 1 é o que ele pediu para a gente calcular. Eu não li para a gente fazer rapidinho, tá, gente? E 700 é o peso do corpo que você vai levantar lá no êmbolo 2. Esse aqui é o êmbolo 2. Área do êmbolo 1, 2A. Área do êmbolo 2, 5A. Esses A's você consegue simplificar. Fazendo essa relação, você vai encontrar para a força que você está aplicando lá, 280 newtons. Olha que interessante. Você faz 280 newtons aqui por uma força que está sendo aplicada... Aliás, não é newton, né? Eu coloquei errado aqui. Isso aqui não é newton, não. Aqui é quilograma-força. Força do hábito, né? Quilograma-força. Então, aqui surgiu uma força de 280 kg-força, certo? Então, uma força de 280 kg-força está conseguindo, através do elevador hidráulico, suportar 700 kg-força. Olha que bacana. Tá ok? Agora, o que ele pede, se você ler, ele quer saber qual é a intensidade da força F. Repare que a força F está atuando num braço aqui, ó, certo? Então tem uma questão de momentos, porque você pode girar esse braço. Então vai lá, somatório dos momentos em torno desse ponto O aqui no centro tem que ser igual a zero para que ele fique em equilíbrio. Ele fala que o sistema está em equilíbrio no texto. Então vai lá, essa força F vezes 24 centímetros, menos a força F1, que é essa que apareceu aqui, que a gente calculou, que vale 280 kg-força, vezes 6, que é essa distância aqui, ó, 6 centímetros. Fazendo essa continha, você encontra F igual a 70 kg-força. Faça esse exercício, tá? Faz de novo, tá resolvidinho aí, mas dá uma olhada com atenção, porque vale a pena, tá ok? Próxima aula, a gente volta com mais curiosidades nessa revisão de física. Valeu, um abraço.